Queridos, seguindo nossa série de estudos nesse texto em que Jesus começa a pronunciar essa sentença: vocês ouviram o que foi dito, mas eu, porém, vos digo. Jesus, então nós vimos no estudo passado, Jesus explicando, o que Jesus estava intencionando dizer quando ele disse: vocês ouviram o que foi dito, mas eu, porém, vos digo. E nós vimos que Jesus ele está contrastando e contradizendo não a lei, mas a interpretação da lei, não a autoridade da lei. E agora então Jesus começa a aprofundar. Jesus ele está falando sobre essa justiça mais profunda. E agora então Jesus começa a dizer, a partir do 6º mandamento do decálogo, Jesus então ele usa o mandamento: não matarás. E Jesus diz assim, Mateus capítulo 5, verso 21 ao 22. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Aqui está a interpretação da lei. A lei lá estava: não matarás. Essa questão de quem matar está sujeito a julgamento, isso aqui é a interpretação da lei. Mas eu lhes digo que qualquer um que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer pessoa que disser ao seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que dizer louco para o seu irmão corre o risco de ir para o fogo do inferno. Palavras pesadas de Jesus, nessa interpretação. Os escribas, os fariseus, os mestres da lei pegavam essa lei, interpretava de um jeito, e agora Jesus vem com essa profundidade e vai muito mais a fundo, vai no âmago da questão. Por quê? Porque os escribas e os fariseus, eles tentaram fazer o quê? Eles tentaram restringir a lei, a aplicação aí do 6º mandamento ao ato isolado de se cometer um assassinato e nada mais. Então, na cabeça deles, se de fato alguém mata outrem, essa pessoa vai a julgamento. Agora, se ele não matasse ninguém, então eles acreditavam que a pessoa tinha obedecido ao mandamento de Deus. Deus falou: não matarás. Aí a pessoa comparece lá diante do justo tribunal de Deus e na ficha dele está lá: ele não matou ninguém, ninguém morreu vítima de um assassinato promovido por ele. Então ele cumpriu a lei de Deus. Aparentemente, isso é o que os rabinos ensinavam ao povo. A questão, queridos, é que Jesus, ele discordava totalmente dessa visão. Quando Jesus ia para a lei, Jesus, ele olha para a lei e agora ele está ensinando que o verdadeiro objetivo da lei, o verdadeiro objetivo do mandamento, o verdadeiro objetivo do 6º mandamento era muito maior e muito mais profundo. Por quê? Porque o objetivo da lei, ele não é só o ato isolado, mas ele incluía pensamentos, incluía palavras, incluía ações, incluía a ira, incluía o insulto. E Jesus coloca que tudo isso, pensamento, palavras, ações, ira, insulto, tudo isso também é assassinato. É isso que Jesus
está dizendo. É óbvio que nem toda raiva ela é maligna, nem toda raiva é demoníaca. Deus, muitas vezes, ele manifesta a sua ira santa, justa. Jesus, muitas vezes, também expressou raiva. Nós, como seres humanos, caídos, pecadores, nós também, ainda nessa condição, podemos sentir ira, uma ira justa. Podemos e devemos ficarmos irados contra a injustiça. Podemos e devemos ficar irados contra a crueldade. Então Jesus aqui, ele não está se referindo a essa ira quando nós nos colocamos contra um sistema corrupto. O que Jesus está se referindo é a ira pecaminosa. O que Jesus está falando aqui é a ira do orgulho. O que Jesus está falando aqui é da ira causada, motivada pelo ódio, pela vingança, ou que redunda, no ódio e na vingança, resulta nessas coisas. Então, nesses textos aqui, são mencionados insultos, são mencionadas palavras que ferem, são mencionadas palavras que matam, e ferem e matam, queridos, de maneira tão profunda, como se você usasse uma faca, como se você desse um tiro, como se você atropelasse de propósito. Jesus, ele nos adverte a não chamarmos o nosso irmão de racá. Lembrando que racá é aquela expressão para dizer, é o cuspir o irmão. E o que eu cuspo? Eu cuspo aquilo que é vazio de significado, aquilo que eu desprezo, aquilo que eu entendo como sendo tóxico. É isso que eu cuspo. E Jesus falou, não chame o seu irmão de racá. Não faça isso. Ele vai dizer, olha, qualquer que disser ao seu irmão racá será levado ao tribunal. Racá também, ele pode significar tolo, vazio. Jesus diz que também nós não devemos chamar ninguém de louco. Jesus diz, olha, qualquer que disser louco corre o risco de ir parar no fogo do inferno. Jesus, querido, ocasionalmente, ele se referiu aos fariseus, aos escribas. Até mesmo ele chamou os seus discípulos como tolos. É por isso que o significado aqui parece que ele está se referindo a uma condição espiritual da pessoa. E quem sou eu e quem é você para nos referirmos à condição espiritual de alguém? Por que isso? Porque quando você olha na Bíblia toda, o tolo na Bíblia é alguém que diz que não existe Deus. Deus não existe. Então, esse insulto de chamar alguém de louco seria como dizer algo do tipo assim: vá para o inferno. Ou você está indo para o inferno.
E geralmente quando a gente fala para alguém vá para o inferno, a gente fala isso com o coração inflamado. A gente fala isso, né, cheio de vontade que o outro vá realmente para o inferno. Então, querido, esses pensamentos inflamados, esses insultos, diante da nossa lei, pode ser que nunca vão ser levados a um tribunal. Pode ser que realmente a polícia nunca vai vir aqui prender alguém porque o outro chamou o outro de tolo, chamou o outro de louco, chamou o outro de racá. Mas o que Jesus está dizendo é que, aos olhos de Deus, são a mesma coisa. Matar alguém, ou xingar alguém, ou insultar alguém, proferir palavras duras, de morte, depreciativas a alguém, é a mesma coisa. Raiva, insulto são sintomas horríveis do desejo de nos livrarmos de alguém que está ou que julgamos que esteja atrapalhando o nosso caminho. Nossos pensamentos, nossos olhares, nossas palavras indicam que nós desejamos que essa pessoa estivesse morta, que essa pessoa fosse para o quinto dos infernos. E esses desejos, queridos, ou essas palavras, violam o sexto mandamento: não matarás. Mas essas palavras também nos tornam responsáveis pelo juízo vindouro. Como disse, podemos não estar sujeitos ao juízo do tribunal humano quando nós falamos essas palavras para alguém. O tribunal humano, ele pode ser, e tem sido, principalmente para nós brasileiros, né, muito permissivo. Mas o tribunal de Deus não. O tribunal de Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então, se eu cometer o fato de matar alguém, isso me levará perante o tribunal humano. Eu vou ser sentenciado perante o tribunal humano. Posso ficar preso. Mas Jesus está dizendo que aquele que sentir ira abominável, uma ira rancorosa, uma ira mortífera contra qualquer outra pessoa. Entenda, querido, que não é uma ira contra gente boa, uma ira contra um amigo, uma ira contra um parente, é uma ira contra qualquer pessoa, inclusive um adversário político. A palavra de Deus diz que nós seremos levados ou trazidos diante do Tribunal Supremo, o Tribunal Superior do Deus soberano, supremo e superior. Então, lembre-se disso. Insultos, maldições, não vai nos expor ao julgamento do conselho do tribunal humano. Eu posso xingar quem eu quiser. E pode ser que ninguém vai fazer nada comigo, não vai nem discordar de mim. Mas essas coisas vai nos levar para o fogo
do inferno, segundo o que Jesus diz. Quem disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Querido, Jesus estava estendendo, ampliando, amplificando a natureza do castigo, assim como também estava estendendo a profundidade do pecado. Não trate o pecado como qualquer coisa. Não trate o pecado como algo simples. Não é somente a ira. Não é somente a raiva. Não é somente o ato de matar. Raiva, insulto, xingamento, julgamento, cada uma dessas coisas equivalem ao ato de assassinar. E o castigo para isso, queridos, não é nada menos do que o justo e severo juízo de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, para que nós possamos nos colocar diante dele, deixar que o Espírito Santo de Deus conduza a nossa vida e que nós possamos olhar para o nosso irmão e amar o nosso irmão como sendo nosso irmão, para a honra e glória de Deus. Que Deus os abençoe.